Oi, oi. Estão ouvindo? Tá todo mundo com o fonezinho de ouvindo? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tem alguém que não está ouvindo aí? Bom, então sejam bem-vindos a Foz do Iguaçu. Eu vou começar falando com vocês. Meu nome é Neumari, eu sou da Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, uma das técnicas lá desse destino que é conhecido mundialmente, né, pelas cataratas aí do Iguaçu. Bom, durante a apresentação, vocês vão poder verificar que Foz do Iguaçu consegue atender a todos os públicos. Melhor idade, crianças, famílias. Se eu estiver falando muito alto, vocês me falem, porque eu estou sem retorno, eu não sei como é que está a minha voz. Mas tá bom? Então tá. Então, como eu estava falando, para a terceira idade, família, casais, né? A gente recebe muita gente para a lua de mel. E nós conseguimos atender todos esses públicos. Um mundo completo de experiências para viver e reviver. Costumo dizer que quem vai a Foz do Iguaçu, ele não vai apenas uma vez. Ele acaba sempre retornando ao destino. E hoje Foz do Iguaçu não é apenas para 3, 4, 5 dias. Foz do Iguaçu hoje é possível vender, comercializar 7 dias. A nossa infraestrutura, em termos de aeroporto, foi totalmente remodelado. As pistas de rolamento foram ampliadas, toda a parte de saguão, aqueles que fazem tempo que não vão a Foz do Iguaçu, a parte de saguão, de embarque, desembarque, totalmente revitalizado. As principais companhias aéreas do país atendem a Foz do Iguaçu. Temos voo direto para o Chile, através da JetSmart, e voo direto aqui, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. Aqui um mapinha da cidade, só para vocês entenderem um pouco. Lá naquela ponta, nós vamos ter as cataratas, muito próximo ali ao aeroporto. Então, o aeroporto está próximo ao portão de entrada do Parque Nacional. Do lado de cá, nós vamos ter a Itaipu. Só que, assim, posso fazer Itaipu e cataratas no mesmo dia? Pode, mas o seu cliente não vai conseguir aproveitar. Por quê? Cataratas está de um lado e a Itaipu está do outro. Então, esse é o mapinha aqui. Aqui nós temos a ponte Brasil-Paraguai e lá a ponte Brasil-Argentina. Bom, nosso principal atrativo, o Parque Nacional do Iguaçu, foi tombado pela Unesco. Dentro do Parque Nacional do Iguaçu, nós encontramos as cataratas do Iguaçu. E hoje eu costumo dizer que as cataratas, dentro do parque, nós temos 3 momentos de contemplação desse atrativo. Um deles é o amanhecer. O amanhecer, você vai chegar no parque lá por 5h30 da manhã, vai observar todo o despertar da fauna, os passarinhos, tudo isso você vai poder ver dentro do parque. E, ao final, é convidado para tomar um café da manhã no restaurante Porto Canoas. O teu ingresso que você adquire para o amanhecer, você pode ficar o restante do dia dentro do Parque Nacional do Iguaçu. E assim poder contemplar um pouco mais as cataratas, com calma, fazer as trilhas que eu vou mostrar para vocês aqui, fazer o passeio do Macuco Safari com tempo, com calma. Além do amanhecer, nós temos o pôr do sol dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Ele é um pouco diferente, você vai adquirir um ingresso, vai ficar um pouco da tarde ali dentro do parque. A trilha ela vai iniciar lá no Hotel Belmont e você vem acompanhando o entardecer desse sol, o cair do sol durante a trilha. Vai finalizar no espaço Naipi, onde é recepcionado com uma água de coco, uma água, um espumante, e aí retorna para o centro de visitantes. E o outro que nós temos é a noite nas cataratas, que acontece com ou sem lua cheia, e nele está incluso o jantar, um jantar temático que é de massas. Tá? Então, esses são os 3 momentos de cataratas dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Dentro do parque, o que está previsto ainda? Nós temos ali o Cosme Iguaçu. É uma experiência do Hotel Belmont, mediante agendamento, que vai falar um pouco da astronomia. Então, lá você consegue ver o pessoal ali observando os astros, tem telescópio. É uma experiência diferenciada dentro do Parque Nacional do Iguaçu.
Então, esse é um produto novo que está sendo ofertado. Sempre esse aqui mediante agendamento. Tá? Então, quem gosta de astronomia, uma atividade diferenciada, nós temos, então, o Cosmo Iguaçu. E aí nós vamos para as trilhas. Aquele pessoal que é trilheiro, que gosta de fazer caminhada, nós vamos ter a trilha do Poço Preto, que são 9 quilômetros de caminhada de ida, 9 de volta, que dá 18 km. Essa trilha do Poço Preto também é permitido fazer de bicicleta. Todas as trilhas aqui dentro do parque, elas estão inclusas dentro do ingresso do Parque Nacional. A experiência do caminho do Poço Preto com bicicleta é necessário adquirir o produto separadamente. Por quê? Porque você vai locar uma bicicleta com a empresa e a empresa vai colocar um profissional para acompanhar esse grupo, tá? Para fazer essa pedalada dentro da trilha. Aí nós vamos ter a Trilha das Bananeiras, a mais recente, a Trilha Itepopô, que começa ali no restaurante Porto Canoas e finaliza nas Bananeiras, ou pode começar nas Bananeiras e terminar no restaurante Porto Canoas. E está faltando aqui também uma, que é a Trilha Escola Parque, que também é uma trilha agora oferecida dentro do Parque Nacional. O passeio mais conhecido, quem já fez Macuco Safari? Aí, a boa experiência, né? Quando você sai dali, você sai com a alma lavada. É um passeio seguro, não precisa ter medo. É um passeio que crianças também podem fazer, terceira idade também pode fazer, pessoas cadeirantes também podem fazer, porque é bem acessível o passeio. Então, não é um impeditivo. E realmente sai de lá com a alma lavada das Cataratas do Iguaçu. Lembrando que as cataratas, para aqueles que gostam, é um dos 7 chakras da Terra, as Cataratas do Iguaçu, que estão em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nós temos também o Aquífero Guarani, que também é a parte de água ali para Foz do Iguaçu. Então, nós estamos banhados por várias águas ali em Foz do Iguaçu. Passeio de helicóptero, né, muito bacana. Quem já fez o passeio de helicóptero aqui? É uma experiência única, né? Maravilhosa. Fica o convite para aqueles que desejarem fazer, que é uma experiência muito bonita, emocionante. Agora vamos sair do Parque Nacional do Iguaçu. Saindo do Parque Nacional, nós vamos ter Parque das Aves. O Parque das Aves, hoje, ele está com um novo produto, Parque das Aves Conecta. O que é o Parque das Aves Conecta? Você vai entrar em viveiros que o passeio convencional não te permite. Então, você vai alimentar os passarinhos, você vai ter o biólogo te acompanhando, explicando sobre os processos, inclusive, de reprodução, de aves que estão em extinção. Lembrando que boa parte das aves que aqui estão no Parque das Aves, elas não podem mais voltar para o seu habitat natural. Não são aves compradas, são aves onde o IBAMA resgatou aquela ave por maltrato, são aves que estavam machucadas e que não pode mais voltar ao seu habitat natural. As aves que têm condições de voltar ao seu habitat, eles fazem a reinserção dessa ave muito pausadamente. Mas é um parque que eu sempre recomendo, que vale a pena. Eles estão também com agora a parte de bistrô, de alimentação. Então, com plantas comestíveis, que são as plantas penques. Estão com alguns sorvetes, bebidas, tudo envolvendo a Mata Atlântica. Então, também é uma experiência bacana dentro do Parque das Aves. Essa aqui mais uma imagem. Eles ampliaram também os viveiros, então está muito bonito o Parque das Aves. 2 parques temáticos em Foz. Tudo isso, gente, saindo do Parque Nacional, Avenida das Cataratas, sentindo o centro. Dreamland e o Wonder Park. O Dreamland, acho que boa parte de vocês já conhece. Aqui nós temos o Wonder Park, que iniciou o seu atendimento, abriu as portas durante a pandemia. Mal abriu as portas, e o que aconteceu? Veio a pandemia. O primeiro atrativo deles, Movie Cars. Movie Cars são carros de cinema, tem ali mais de 24 espaços temáticos, lembrando ali um pouquinho a família do Barulho, o Ferrari do Ayrton Senna, a família Buscapé, tem vários carros ali do Elvis, né? Então vários cenários interativos onde é possível
conhecer um pouquinho também a história de cada carro da sua época. O outro atrativo que o Wonder Park tem é o show das águas, né? Então, nas águas é projetado algumas imagens ali e não perde nada para o show das águas de Las Vegas, de Miami. Também é um novo atrativo aí do Wonder Park. E o mais novo produto dele se chama Lumina. Aqui as imagens não estão muito legais, mas só para vocês terem uma ideia. É uma floresta, digamos assim, encantada. Então, vocês vão encontrar o duende, o Poço dos Desejos, as fadinhas, a árvore que fala, a árvore falante, que são projeções iluminadas ao longo ali do trajeto. É uma caminhada tranquila, dentro também da floresta ali. As crianças gostam muito e nós, adultos, acabamos também entrando e gostando também do atrativo. Dreamland, quem já conhece? Aí, o Dreamland também iniciou o primeiro produto deles, foi o Museu de Cera. Depois eles inauguraram ali Museu de Cera, que já está com a experiência de você colocar a mão na cera e você sai de lá com uma experiência diferente. Então, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Mar de Gelo e Maravilhas do Mundo. Tudo isso dentro de um único complexo. O Dreams, ele está com um projeto de ampliação de cada atrativo desses aí. Também um hotel nos fundos do atrativo. E esse hotel ele vai criar um boulevard onde vai integrar o atrativo com o hotel. Então, vai ser também, esse boulevard também vai ser futuramente um novo atrativo aí de Foz do Iguaçu. E agora, eles fizeram dentro do Dreams Motor Show, ali vocês estão vendo o Globo da Morte. O Dreams Motor Show agora tem apresentação de Globo da Morte. Então, antes da apresentação do Globo da Morte, vai ter algumas apresentações ali que lembram um pouco apresentações circenses, finalizando ali também com a apresentação do Globo da Morte. O mais novo produto do Dreams é Floresta dos Primatas. A Floresta dos Primatas, ela vai estar dentro aqui do Ecoparque. O Ecoparque ele é composto pela falcoaria, são aves de rapina, onde temos apresentações lá dessas aves, do gavião, da coruja, até mesmo aquele preto, como é que é o nome? Ah, esqueci, mas depois eu lembro, falcoaria. E aí nós temos a fazendinha. Dentro da fazendinha vocês vão encontrar também outros atrativos. Então você vê que Foz não é só para 3 dias. Tá? É muito mais. Hoje nós contamos com alguns parques aquáticos na cidade. E isso tudo na Avenida das Cataratas. Os 2 principais, Blue Park e Aquamania. Tá? O Blue Park, essa aqui é uma das imagens do Blue Park, que fica anexo ao Hotel Mabu. O Blue Park ele vai ter o Rio Lento, ele tem uma imitação de praia lá do Nordeste, porque Foz do Iguaçu não tem praia. Então, nós criamos, o Mabu criou uma praia lá para nós. Então, nós temos uma imitação de praia, nós temos o balde, a área Kids e outras áreas que estão surgindo. Dentro também do atrativo vai ter pescaria, tirolesa, pedalinho, outras atividades que podem ser feitas. Então, a pessoa passa o dia dentro do Blue Park e não percebe. E o bom de tudo, que é uma água termal. Então, ela tem uma temperatura gostosa durante o ano todo. E o outro atrativo é o Vivaz, o parque aquático do Vivaz, que é o Aquamania. É um parque aquático menor, mas também muito bacana para ser visitado. Tá? Aí para outra região, lembro que eu mostrei para vocês lá a ponte, né? Então nós vamos ter uma outra região de Foz do Iguaçu, que é a região do Marco das Três Fronteiras. O Marco das Três Fronteiras, o conceito arquitetônico dele, lembra um pouco das missões jesuíticas que passaram por Foz do Iguaçu. Por isso essa entrada aqui, essa fachada, por isso a questão aqui não tem, mas a próxima imagem tem, que é o sino, que é o portal. Então as missões jesuíticas passaram pela nossa região e o conceito arquitetônico do marco lembra muito isso. O Marco das Três Fronteiras é um espaço a céu aberto, que ele vai contar com apresentações culturais. Essas apresentações já estão inclusas no ingresso quando você adquirir para entrar dentro do marco. Então, ele tem a apresentação cultural da Tríplice Fronteira,
Brasil, Paraguai e Argentina. Vai ter também um lindo pôr do sol, eu sempre recomendo mais para o final do dia, onde é possível também vislumbrar a segunda ponte, porque a segunda ponte está bem vizinha ao marco. Essa segunda ponte, Brasil e Paraguai, o objetivo dela é tirar o trânsito pesado dos caminhões da Ponte da Amizade e deixar a Ponte da Amizade apenas para carros de passeio, carros mais leves. Então, a segunda ponte, que já é um novo atrativo, não está em funcionamento, é próximo também ao marco. No marco, vocês vão encontrar restaurante, que é o restaurante Cabeça de Vaca, parquinho para criança e também alguns quiosques com alimentação ali da Tríplice Fronteira. Tá? É um espaço que dá para passar à tarde, à noite, é um espaço bem tranquilo. Aqui uma imagem que eu falei para vocês do marco, né? Eu digo que é o portal da felicidade. E a placa que todo mundo quer tirar foto, Brasil, Paraguai e Argentina. Do marco é possível ver muito bem a união dos dois rios, o Rio Iguaçu e o Rio Paraná. Então, através do marco é possível ver isso. O Rio Iguaçu faz as cataratas do Iguaçu e o Rio Paraná, a usina de Itaipu. Próximo ao marco, nós vamos ter a roda gigante, a UPStar. Aqui no Rio também tem uma. Eu fui conhecer da outra vez que eu vim. 88 metros de altura, cabine climatizada, tem uma vista maravilhosa da Tríplice Fronteira, do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Aqui a segunda ponte, ó, onde é possível também, é uma ponte estaiada, é possível também da roda gigante observar a segunda ponte. O nome dessa ponte se chama Integração. Tá? Próximo ao marco, nós também temos o Catamarã 2. Nós tínhamos o Catamarã 1, ele não funciona mais. O Catamarã 1 navegava dentro do lago de Itaipu. Ele não opera mais, temos apenas o Catamarã 2, que navega entre os rios Iguaçu e Paraná. É possível fazer o passeio de catamarã mediante agendamento para almoço. Tá? Então, quer almoçar no catamarã, mediante reserva. E também é possível fazer o pôr do sol, com ou sem jantar. Todos esses atrativos que eu venho falando para vocês até agora, também recebem eventos. Então, se tem alguém que trabalhe com eventos aqui, também é possível realizar alguma atividade para evento em todos esses atrativos que eu venho mencionando para vocês. Saindo do catamarã, nós vamos para uma outra região. Aqui uma imagem do pôr do sol, a Ponte da Amizade. E aí nós vamos para Itaipu Binacional, uma das maiores produtoras de energia renovável aí do planeta, né? E aí nós temos alguns passeios hoje dentro da Itaipu Binacional. Itaipu Panorâmica é só aquela que passa por fora da usina. Uma média de 1 hora vai levar esse passeio, com 2 paradas durante o passeio. Já a Itaipu Especial é aquela que você entra dentro da usina e vai ver uma turbina em funcionamento, vai chegar muito próximo ao leito original do Rio Paraná, vai ter acesso a outras áreas que a visita comum, a panorâmica, não leva. Essa visita dura uma média de 2 horas. Tá? Então, quando for fazer algum grupo, tem que levar em consideração essa questão. Itaipu Iluminada. Essa Itaipu Iluminada só acontece apenas sexta e sábado à noite. E é possível fazer com ou sem jantar. Eu sempre sugiro que, já que está lá, faça com o jantar. Por quê? No meio do jantar, vêm os barrageiros conversar com as pessoas que ali estão, no meio do jantar. E vai falar um pouco sobre a experiência deles dentro da barragem de Itaipu. Os fatos engraçados que aconteceram, alguns nem tanto, mas é uma memória, é uma história que faz parte da Itaipu Binacional. Então, eu sempre sugiro com o jantar. E é o refúgio biológico, que também é um espaço dentro da Mata Atlântica, totalmente preservado ali. E o ápice do passeio é a onça, né? Onde é possível conhecer a onça pintada. Nós temos agora a onça preta, com as manchinhas lá, que deu 2 filhotinhos também. Então, é possível também fazer reprodução dessas espécies dentro ali do refúgio biológico. Todas as aves e animais que estão no refúgio biológico
boa parte deles não podem mais voltar para o seu habitat natural, porque ou foram maltratados ou foram resgatados pelo IBAMA. Aqueles que podem voltar, eles fazem a reinserção, mas a maioria, infelizmente, não. Tá? E aí nós vamos para a parte de bem-estar, ecoturismo, experiências, porque quem vai viajar quer o quê? Experiência. E eu falo que Foz do Iguaçu é um dos poucos destinos onde em uma única viagem você vai tomar o café da manhã no Brasil, você pode almoçar no Paraguai e jantar na Argentina em um único dia. Qual o destino que oferece isso para o seu cliente? Difícil. Então nós temos dentro de Foz algumas experiências. Paddle, canoagem, ciclismo, banho de cachoeira. Nós temos mais de 10 cachoeiras em Foz próprias para banho. Temos 2 empresas que atuam nesse segmento de aventura, digamos assim, os trilheiros, né, que gostam. E aí nós vamos ter, aí, ó, quem gosta de saltar de paraquedas, né, caiaque, o pedal dentro do parque, trilhas. É um passeio. Foz do Iguaçu tem tudo para todos os gostos. Saindo um pouco, Foz do Iguaçu, em Foz, segundo a Polícia Federal, moram mais de 72 etnias. A nossa cidade tem uma média de 280 habitantes. Então, se imagina se tanto de etnia que tem lá. E aí a culinária, né, também é muito diversificada. E a religião também é. Hoje o turismo religioso está em alta. Aqui nós vamos ter a imagem do Gresf. O Gresf foi o primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu. Recebeu o Walt Disney, né, recebeu grandes personalidades ali, Juscelino Kubitschek. Hoje faz parte do City Tour que é oferecido lá em Foz do Iguaçu por algumas empresas locais. E aí, dentro desse City Tour, além do Gresf, nós temos a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, muito próxima à Catedral nós vamos ter o Gramadão da Vila A e também o Mercado Público Barrageiro, que foi inaugurado no final do ano passado. A Mesquita Árabe, a segunda maior colônia árabe do país, está em Foz do Iguaçu. Antigamente, a mesquita não cobrava visita. Agora é cobrado um valor simbólico. Hoje eles contam com centro de visitação de visitante. Você é levado para uma sala, vai ver o vídeo, tem a explicação do pessoal falando sobre a cultura muçulmana. E, ao final, na frente da mesquita, tem várias lojinhas onde é possível degustar a culinária árabe ali. Templo budista, um espaço a céu aberto, muito bonito, que vale a pena conhecer. E aí nós temos aqui, voltando um pouquinho ao turismo religioso, hoje nós temos em Foz mais de 100 centros de umbanda, candomblé, terreiros no geral. Nós temos a Conscienciologia, que não está aqui, que também faz parte desse turismo religioso. Então, nós temos os municípios lindeiros, a menos de 50 quilômetros de Foz, que tem a estátua de Nossa Senhora Aparecida, que tem a estátua do Cristo, que tem ali o Morro da Salete, tudo isso envolvendo a parte do turismo religioso em Foz do Iguaçu. Então, quem trabalha com turismo religioso também é opcional. E a parte da gastronomia, com tantas etnias morando em Foz, nós temos restaurantes diversos. Comida italiana, japonesa, coreana, portuguesa, culinária brasileira, enfim. Um outro atrativo, Churrascaria Rafaim. Quem conhece, quem nunca foi, quem já foi na Churrascaria Rafaim? A mais conhecida da cidade, inclusive entrou no Guinness Book como a churrascaria que tem o maior número de apresentações culturais da América Latina, tá? A nível de curiosidade aí. Temos também as nossas cervejarias locais. Uma das cervejarias é produzida apenas por mulheres, a Woman Cervejaria. Temos também destilaria própria lá em Foz, aberta à visitação. Aqui uma imagem do Mercado Público Barrageiro, tá? É o mais novo atrativo aí de Foz do Iguaçu. Fica próximo,
Para aqueles, o internacional não conhece muitas vezes o café, não sabe como é que é produzido, como é que é feito. Então, nós temos uma empresa que faz esse produto, que é o café com passagem. Então, ele tem essa experiência para aqueles que desejam conhecer um pouquinho mais do café. Casa do chefe. O chefe trabalhou no Hotel Belmont, o único hotel dentro do Parque Nacional do Iguaçu, e hoje ele atende apenas mediante grupos. Ele vai cozinhando e contando um pouco daquele prato, e ele só faz pratos brasileiros, com produtos nacionais. Então, ele vai contando. Ao final do jantar da experiência, ele toca uma flauta doce para quem está ali para poder tomar o seu cafezinho no final. Quem trabalha com eventos, Foz também atende, né, muitos eventos. Somos a 4ª cidade que mais recebe eventos internacionais, segundo a ICA. E aí temos uma gama de espaços. Estamos aí também no Destination Wedding. Aqueles que desejarem casar de frente para as cataratas, hoje também é possível. Acho que é um sonho, né, de alguns. E aí vamos para quem vai para Foz do Iguaçu, quer fazer compras. O brasileiro, principalmente. Então, hoje, Foz do Iguaçu conta com 4 Duty Frees locais. 2 Duty Frees no Shopping Catuai Palladium, um no Shopping JL e o outro Duty Free é de vinhos, que se chama Oda. Tá? Qual a cota desses Duty Frees? $500. Então, $500 por pessoa é possível gastar dentro dos Duty Frees locais. E no Paraguai também é possível gastar mais $500. Então, ao todo, juntando as duas cotas, nós vamos ter $1.000. Porque outro dia eu fiz a capacitação, mas você disse que era $1.000. Não, $500 no Paraguai, 500 nos Duty Frees locais, juntando os dois, dá $1.000. A pessoa só guardou o Paraguai e os $1.000. Então, não, 500. Passou disso, passou do excedente, tem que pagar a taxa lá na Receita Federal, ali na polícia. E se for pego sem estar com a taxa paga direitinho, acaba perdendo essa mercadoria. Então, muita atenção nisso. Onde se hospedar? Depois de tanto produto, tanta coisa a fazer, nós temos mais de 160 meios de hospedagem. Então, nós conseguimos atender bem aquele cliente que quer gastar pouco na sua hospedagem, até aquele que quer gastar mais. Hoje, os principais hotéis de luxo seriam o Belmont, o Las Boutique, que é um hotel novo, o Sama, e aí vamos colocar o Eco Park e também o Mabu e Bourbon. Seriam os principais ali. Tá? Hoje o Foz está começando a se destacar nessa área de luxo. Então, nós temos também clientes que vão até lá e conseguimos atender. E como eu falei, depois de todo esse tanto de atratividade, 7 dias ou mais. E não falei ainda dos atrativos do Paraguai e da Argentina. Então, vocês conseguem ver que é uma gama diversificada em Foz do Iguaçu. Sempre me perguntam qual que é o lado mais bonito das cataratas, se é o lado brasileiro ou se é o lado argentino. Depende. O maior número de quedas está do lado argentino. Qual que é a diferença? Nós podemos ver o lado deles, eles não podem ver o nosso. Então, o nosso sempre vai ser mais bonito. Tá? Mas aí é uma diferença. O nosso parque nós conseguimos fazer em meio período. Tem gente que vai e faz lá o dia inteiro fazendo trilha dentro do parque. Mas, no geral, meio período consegue fazer. Do lado argentino, não, gente. Do lado argentino é um dia. Porque nós temos o circuito superior, circuito inferior e Garganta do Diabo. E as trilhas são mais longas, mais extensas. Então, caminha-se muito. Então, a gente sempre orienta, não queira fazer o lado argentino em meio período. Você não vai conseguir fazer e vai sair de lá frustrado. Então, é um dia reservar para poder fazer o lado argentino. No lado argentino, aqui, ó, o passeio deles já começa com um trem. É bem diferente da gente, que hoje ainda está com ônibus double deck. Tá?
Do lado argentino, nós vamos ter o Madeiro Tango, para poder assistir um bom show de tango. Nós vamos ter os cassinos do lado argentino. Nós vamos ter a feirinha, restaurantes, vinotecas e outras experiências que o lado argentino também pode oferecer. O Paraguai hoje também, além das compras, já oferece alguns passeios, como o Salto Mondaí, como a igreja que eles têm lá, a Igreja Católica. O próprio Paraguai hoje já está se organizando com alguns city tours dentro ali de Ciudad del Este. Porque Ciudad del Este não é só aquele meio de compra. Ciudad del Este tem coisas bonitas também que vale a ser explorado, vale a pena ser conhecido. Documentação. RG, quando for para a fronteira, tem que lembrar que você está passando por um outro país. O Paraguai não é tão exigente, mas a Argentina, sim. Para passar para o lado de lá, RG, com no máximo 10 anos de emissão, passaporte dentro do prazo de validade. Ah, mas e a minha carteira de motorista? Vale? Vale, desde que você saia de Foz do Iguaçu, vá até as cataratas do lado argentino e retorne a Foz do Iguaçu. Saiu deste percurso apenas RG e passaporte, tá? Porque senão, mas você falou que pode ir para o lado de lá e está indo para Buenos Aires. Não, carteira de motorista não vale. Ah, mas eu tenho a minha carteirinha da OB, eu tenho a minha carteirinha da Polícia Militar. Não entra na Argentina. E eles fazem voltar. Então, atenção a essa questão de documento. Ah, mas meu filho só tem carteira, só tem certidão de nascimento, tem 6 meses. Tem que ter o RG, não importa a idade. Se é 0 meses a 200 anos, tem que ter o RG ou passaporte. Tá? Muita atenção nessa questão. Criança desacompanhado de pai ou de mãe, tem que ter autorização daquele pai ou daquela mãe para poder adentrar o país vizinho. Tá? Isso é muito importante. Tem que ser o pai e a mãe que está no registro. Se não tiver acompanhado de nenhum dos dois, tem que ter autorização desse pai e dessa mãe. E tem que ter a carteira de identidade. Tá ok? E o que vem por aí? Este ano ainda a gente vai inaugurar o Aquafoz, que é um aquário similar ao que vocês têm aqui no Rio de Janeiro. Então, Foz do Iguaçu também vai ter o Aquafoz. Esse ano ainda vai ser inaugurado. O Museu de Arte de Foz, que vai ser a primeira filial Pompidou. Aí esse vai demorar um pouquinho mais. Quem foi para Foz recentemente, viu que está uma duplicação enorme da BR-469, da perimetral. Parece um canteiro de obras a cidade. Calma, tenham paciência, isso vai acabar. Mas é uma melhoria necessária para que o conforto dos turistas, para poder levar. Porque hoje, quando nós temos um movimento maior, fica tudo congestionado. Então, a duplicação da rodovia vai permitir desafogar isso e que o passeio seja mais confortável e agradável possível. No marco das 3 fronteiras, também vem novidades por aí. Fórum das Américas. Quem foi no marco, viu aquela construção lá embaixo, um redondo, abandonado. Vai ser feita uma ligação até lá e o projeto vai ficar maravilhoso, totalmente acessível, com restaurante, muita coisa boa vem por aí. Tá? Novas trilhas também virão dentro do Parque Nacional. Dentro do Parque Nacional existe a primeira usina hidrelétrica de Foz do Iguaçu. E essa primeira usina hidrelétrica vai se tornar uma cafeteria. Por isso que está ali a São João, ela vai se tornar uma cafeteria e mais um novo produto dentro do Parque Nacional do Iguaçu. O Dreamland vai abrir ali a Casa do Terror em breve, né? Então, Hollywood Dreams também deve vir para Foz. Então, vocês veem que muita coisa está vindo. E mais recentemente, acho que até o final do ano, vou arriscar até o Festival das Cataratas, vai ser lançado o Parque de Diversões dentro do Wonder Park. Então, vai ter um grande carrossel, isso aí já posso adiantar, onde os adultos também vão poder brincar nesse carrossel e todos vamos virar criança, tá? Dentro lá do Wonder Park. E aí, se precisar de suporte, tem meu contato, seturfoz@gmail.com. Teletour é um número ali que vocês podem se utilizar muito
para dúvidas que tenham, o nosso site, nossas mídias sociais e aqui o nosso material digital. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas o meu tempo é curto, o povo já quer puxar minha orelha, que eu já estou atrasada. Então, para finalizar, eu vou pedir para o rapaz colocar o vídeo aí para vocês. Obrigada, pessoal. Bom, eu espero vocês lá no Festival das Cataratas, quem puder ir, dia 4, 5 e 6, lá em Foz do Iguaçu. Obrigada. Oi, pessoal.